Eu fiquei 5 anos na igreja, mais ou menos. Eu sei que você não ficou mais ou menos, você sempre foi firme. Mas eu fiquei 5 anos assim, meio... Domingo era crente, os outros dias da semana nem tanto, né? Mas eu aprendi algo muito importante. E também ao longo dos meus 23 anos de ministro do Evangelho, eu aprendi que para vencermos as batalhas da vida, nós precisamos de fé. Diga, para eu vencer qualquer batalha da vida, eu preciso de fé. Querido, ninguém consegue vencer sem fé. Então vamos ler o primeiro texto da nossa tarde. Daniel, capítulo 10, verso 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, cujo nome era Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira, mas o tempo determinado era longo. E então ele entendeu a mensagem, e o entendimento veio através de uma visão. Pai querido, nós pedimos que nos próximos 40 minutos, Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento e nos ajude a crescer em fé, para vencermos as batalhas e glorificarmos o Teu nome. Dá-nos algo prático e objetivo para os dias dessa semana e desse mês, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome dessa mensagem é Os Princípios da Fé. Esse é um mês que nós vamos estudar bastante sobre fé e vamos exercitar para crescer em fé. Você prestou atenção aqui e percebeu? A mensagem era verdadeira, mas o tempo era longo. O que quer dizer isso? Deus mandou uma mensagem certa, mas o tempo era maior do que a pessoa que recebeu a mensagem. Vira para o seu vizinho e diga, você já recebeu algo parecido? Parece que nunca chega. Vou tentar explicar. Deus disse que você vai casar e você está solteiro até hoje. Quantos entenderam? A mensagem é verdadeira, mas o tempo é longo. Quantos entenderam? As mulheres entenderam mais rápido que os homens. Os homens estão, né? Deixa eu te fazer algumas perguntas. E você vai me responder sim ou não. A mensagem era verdadeira? Vamos lá, todos juntos. A mensagem era verdadeira? Daniel entendeu a mensagem? Sim ou não? Daniel entendeu a visão? Sim ou não? A visão aconteceu durante a vida de Daniel? Não. Espera aí. A mensagem era verdadeira, porque Deus tinha dado. Daniel entendeu a mensagem, porque Deus deu uma visão, e ele entendeu, através da visão, qual era a mensagem. Mas a mensagem não se cumpriu durante a vida dele. Por que a mensagem não se cumpriu durante a vida dele? Meu objetivo, ao começar essa mensagem com esse texto, é te ajudar a estar fundamentado na fé. Não numa fé qualquer. Porque tem gente que canta, anda com fé, eu vou, café não costuma falhar. Não, não é esse tipo de fé não, querido. Porque a música já diz que a fé não costuma falhar, ou seja, isso quer dizer que ela falha. Não, querido, a fé não falha. Então, o ponto número 1 da nossa mensagem hoje é: fé não é crer que algo vai acontecer. Fé não é crer que algo vai acontecer. Não, cara, eu boto fé, vai acontecer. Pergunta para o seu vizinho, e se não acontecer? E se não acontecer no seu tempo? Eu sei que nós oramos para que as coisas aconteçam. Nós acabamos de orar aqui, profetizando milagres, de mãos dadas. Levei até uma bronca do irmão Henrique aqui, e com razão, eu fechei o corredor, irmão Henrique, me perdoe. Né? Eu dei uma de fariseu, não entrei e não deixei entrar. Fiquei ali fechando o corredor, fiquei tão empolgado de dar a mão para o Tito, né? Que eu fiquei ali no corredor. Mas nós oramos. Agora, há uma enorme diferença entre crer que algo vai acontecer e crer em Deus. Porque eu posso estar crendo que Deus vai abrir uma porta de emprego, eu posso estar crendo que Deus vai me dar um carro, eu posso estar crendo que Deus vai curar quem eu amo. E se Deus não fizer nada disso, Deus deixou de ser Deus? Não. Então, crer nas coisas não é fé. Crer que algo vai acontecer não é fé. Para a gente entender então o que é fé, vamos ler Hebreus capítulo 11, nós vamos ler verso 13 e mais alguns versos. E aqui em Hebreus 11, tem o que a Bíblia chama de heróis da fé, ou galeria dos heróis da fé.
Uma lista de homens e mulheres que andaram tão intimamente com Deus, que foram escolhidos para ser colocados ali como heróis da fé. Verso 13 de Hebreus 11. Todos estes viveram pela fé. Quantos viveram pela fé? Eu não te ouvi. Quantos viveram pela fé? Todos. Então preste bem atenção. A partir daqui, todos os nomes citados e não citados, mas mencionados aqui, eles viveram pela fé. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Presta atenção. Todos viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Cara, esses homens e mulheres viveram pela fé, mas nenhum deles recebeu. E mesmo assim, eles não se desviaram e morreram continuando tendo fé. Vamos continuar. Lembra que o ponto que nós estamos é: fé não é crer que algo vai acontecer. Diga, fé não é crer que algo vai acontecer. Agora vamos para o verso 32 do mesmo capítulo 11. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Ou seja, ele já anunciou meia dúzia de 3 ou 4 e falou: eu não tenho tempo nem para falar dos profetas. Daniel era conhecido como um profeta. Então eu creio que está escrito e embutido aqui que ele estava mencionando Daniel. Maurício, mas como que você prova isso? Vamos ler o verso 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Quem é o cara famoso que tinha autoridade para fazer leão jejuar? Diga para o seu vizinho: só quem jejua tem autoridade para ir para uma tribo de canibal e dizer para os canibais: jejuem hoje, está com vocês. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Daniel, porque era um cara de jejum, chegou para os leões: está com vocês. Os leões ficaram lá em jejum. Fechou a boca de leão. Aqui, quantos concordam comigo que o autor pode estar falando de Daniel, que fechou a boca de leões? Agora vamos continuar, verso 34. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Será que talvez o autor não estivesse falando dos 3 parceiros e amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque aqui está escrito: apagaram o poder do fogo. Antes de continuar lendo, eu quero chamar sua atenção para algo muito importante. Pois aqui está registrado que alguns escaparam da espada. Houve mulheres, verso 35, que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Ou seja, peraí, tem uns que escaparam da espada, mas outros foram torturados. E o verso 36 continua dizendo: outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. E o 37 continua: apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes, quantos? Quantos? Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. 2 perguntas aqui. Os que escaparam do fio da espada tiveram fé, sim ou não? Vamos lá, de novo. Os que escaparam do fio da espada tiveram fé, sim ou não? Segunda pergunta. Os que morreram pelo fio da espada tiveram fé? Olha para o seu vizinho e diga: a tua fé não é medida pelo que você tem. Tem muita gente que tem muita coisa, mas não tem fé. E tem gente que, aos olhos humanos, não tem nada, mas tem fé de um gigante.
Não fique se comparando com os outros. Não fique comparando o seu dinheiro, o seu carro, onde você mora, sua posição social, quantas cidades, países você já foi. Olhe para aquele que te chamou e veja se ele está te aprovando. Porque você não é aprovado pelo que você tem, você não é aprovado pelo que você faz, você é aprovado por quem você é. Acho que ninguém está me ouvindo. Você é aprovado por quem você é. Maurício, onde está escrito isso na Bíblia? Jesus, aos 30 anos de idade, sem ter curado, pelo menos não tem registros. Sem ter pregado, não tem registros. Sem ter ressuscitado mortos, não tem registro. O pai fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O pai estava aprovando o filho sem o filho ter feito nada. Onde é que eu quero chegar com esse primeiro ponto? A fé não é crer que algo vai acontecer. Eu quero te ajudar a enfrentar as suas lutas sem desanimar. Porque a tua fé não está ligada se vai acontecer ou não. Está ligado que Deus continua sendo teu pai e você continua sendo filho. É você acreditar em Deus. Você já se deu conta de quantos cristãos hoje estão decepcionados com Deus? Quantos cristãos eu encontro que vem, não, porque em 1936 eu fiz parte da célula de Judas, e Judas traiu, e eu estou aqui lascado até hoje. Cara, Judas já foi, já se enforcou, bicho, anda. Não, porque eu fiz parte de uma igreja que dividiu, cara, talvez não tenha dividido, talvez tenha multiplicado, você não entendeu. Ah, o meu pastor pecou, tá bom, cara, Deus já pode ter perdoado ele, e você está parado até hoje. Para de ficar olhando para os problemas. Ouçam, nós podemos orar para que as coisas aconteçam. Porém, não podemos colocar a nossa fé no acontecimento. Eu vou repetir, nós podemos e devemos orar para que as coisas aconteçam. Se você vai passar por uma prova, ora para o Espírito Santo te fazer lembrar o que você estudou. Se você vai fazer um teste, ora para o Espírito Santo estar junto com você, ora para Deus te dar graça. Mas não bote a sua fé no acontecimento. A sua fé ela tem que estar guardada em Deus. Posso ouvir amém? A minha fé, a sua fé, não estão ligadas a acontecimentos. Nós devemos colocar nossa fé em Deus. Ponto número 2. Devemos colocar nossa fé em Deus. Todos estão comigo até aqui? Olha para o seu vizinho e diga, ele vai começar o ponto 2. É porque tem gente que não presta atenção. É você, não, é o que não veio, mas só na dúvida. Temos que colocar nossa fé em Deus e não na promessa de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Você trabalha numa empresa e de repente surge um edital na empresa que começa a bendita demissão voluntária. E depois de tantos dias, vai vir a demissão involuntária. Se não chegar um número X de pessoas, alguns vão ser cortados. Então você começa a orar, Deus, meu Pai, meu Rei, por favor, Senhor, não me deixe passar por essa demissão voluntária. Você jejua, você ora, você sapateia, você chega no horário no culto, dá até oferta, bate 3 vezes no gasofilaço, que é de madeira. E um bendito, segunda-feira, você chega na sua empresa, bilhete azul. Seu nome está na lista do pessoal que foi cortado. E aí? Eu pergunto para você, você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus tem para você amanhã ou daqui a um mês? Será que Deus não pode, talvez, estar te tirando de um emprego para te dar um tempo para estudar a Bíblia, para te dar um tempo para restaurar algumas coisas na sua casa, e de repente te dar um outro emprego melhor, mais perto da sua casa, que você vai ganhar mais? Que você vai ter mais tempo para a sua família, mais tempo para Deus, vai ter um salário melhor, colegas melhores de trabalho, vai até abrir uma célula lá dentro e ganhar almas para Cristo? Foi ruim ser demitido, lógico. Eu não ousaria nem dizer que Deus foi que te demitiu, porque eu também não falei isso. Mas o pior é que tem gente que pensa assim, por que que Deus fez isso? Por que que Deus levou meu pai? Querido, eu nem perguntei para Deus por que que ele levou meu pai, porque seria burrice. Você concorda comigo? Meu pai tinha 93 anos de idade.
pela minha inteligência de 49 anos de idade, já entendi. A fila anda para todo mundo. E acabou o prazo de validade dele. Pronto. Fiquei feliz? Não. Estou feliz. Estou alegre. Porque eu sei que se eu me mantiver fiel, eu vou encontrar com meu pai. Mas eu não vou botar isso na conta de Deus e dizer, poxa, Deus, por que o senhor não matou aquele cara que está lá em Curitiba? Alguém entendeu o que eu estou dizendo? Não vou cair nessa. Mas o pior é que tem gente que pensa assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que todo dia alguém é demitido? Você sabia que todo dia alguém recebe um diagnóstico ruim? Você sabia que todo dia quem não morreu está morrendo? Todo dia acontece alguma coisa. Deus permite que isso aconteça. Inclusive, Jesus deixou isso claro. Porque ele diz que a chuva cai sobre justos e injustos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, tanto os justos como os injustos vão ser demitidos. Tanto os justos como os injustos vão morrer. Tanto os justos como injustos vão passar por aflições. Onde está a sua fé? Deixo a minha frase para você nessa tarde. Portanto, fé não é a ausência de dificuldades, mas sim a intimidade que temos com Deus em meio às dificuldades. Fé não é a ausência de dificuldades. O fato de você ter fé não garante que você não vai passar por problema. Mas o fato de você ter fé garante que você vai estar andando juntinho com Deus. Seria pedir muito para a comunicação colocar o tema do mês, o SAIC, tempo de renovar a esperança em fé, por favor. Queria chamar a sua atenção, uma imagem linda, não sei se foi o Tiago, quem foi que escolheu, parabéns para quem elegeu essa imagem. Presta bem atenção. Ao lado da palavra fé, tem um homem. E essa foi uma discussão nossa. O que esse homem está carregando? Bom, semana passada poderia ser um galão de gasolina. Ou 2 sacos de arroz com ovo e leite. E como diria o pastor Wagner, café. Mas se você der um zoom na imagem, você vai encontrar um bebezinho no colo de um pai ou de um homem. Para mim, essa imagem simboliza exatamente a estação que todos nós estamos passando. Deus nos tirou do Egito. Posso ouvir amém? Ou seja, Deus nos tirou do mundo, da perdição. Todos nós aqui estamos rumo à promessa que Deus tem para nós. Mas tem momentos que nós não aguentamos mais, então o papai precisa pegar a gente no colo e nos levar. Fé é acreditar que seu pai te leva no colo, mesmo quando você não está entendendo nada. Posso ouvir amém? Obrigado aí, pessoal da comunicação. Vocês são lindos e cheirosos, viu? Glória a Deus. Deixa eu repetir. Todos nós vamos passar por dificuldades. Leia essa semana Hebreus 11 em voz alta, para você mesmo. E veja que todos os heróis da fé passaram por dificuldades. Perseguidos, apedrejados, cuspidos, traídos, zombados. Vamos ler Hebreus 11. Nós vamos ler o verso 1 agora. Eu não sei se eu pulei ali o verso 1. Será que eu cortei o verso 1? Comunicação tem verso 1. Acho que um antes desse era o 1. De repente eu posso ter cortado. Eu devo ter cortado o slide quando eu fiz, porque eu fiz isso de madrugada. Mas, então abra sua Bíblia, Hebreus 11, 1, por favor. E eu vou pedir para o pessoal da comunicação depois colocar aí para o segundo culto, tá bom? Me perdoem, a falha foi minha. Hebreus 11, 1. Texto famoso de definição da fé. Qualquer crente que você perguntar o que é fé, se ele tem alguns anos de igreja e já leu a Bíblia, 90% deles vai dar essa resposta. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Diga depois de mim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você já ouviu algum crente falar isso? O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Você quer deixar esse cara encrencado? Pergunta para ele, o que significa isso? Não, pois é a fé, é a certeza que nós temos de ficar esperando
que aquilo que Deus disse vai acontecer e a prova de que antes de acontecer, já aconteceu, porque Deus vai fazer. Respondeu alguma coisa? Não. Simplesmente ficou igual político, enrolando e falando as mesmas palavras sem dizer nada. Eu estava estudando sobre fé, e eu falei, Deus, eu amo explicar para as pessoas aquilo que é difícil de entender. Quem estava aqui de manhã? Quem gostou daquele exemplo da ciência? Então, para quem não veio, vou dar uma lambuja aí para você ter vontade de assistir o Facebook. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre criação. E Deus me deu algo assim, Maurício, veja o que a ciência fala que é preciso para que algo seja criado. Eu fui ver e existem 5 elementos que a ciência pede como prova da criação de algo. O primeiro elemento para que algo seja criado chama-se tempo, diga tempo. O segundo elemento é poder ou força, diga poder, força. O terceiro elemento é ação, diga ação. Ou seja, tempo, força, ação. O quarto elemento é espaço, ou seja, se não houver espaço, não tem como ser criado nada. Ou seja, você precisa de poder, você precisa de tempo, você precisa de força, ação, espaço. E você precisa, em quinto lugar, do objeto, diga objeto. Ou seja, aquilo que vai ser criado. Então, de novo, tempo, poder, ação, espaço, objeto. Estão comigo? Tempo, poder, força, ação, espaço, objeto. Certo? Então diga comigo. Tempo, no princípio. Poder, diga Deus. Ação, criou. Diga criou. Espaço, diga os céus. Objeto, diga terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Até a ciência prova que a Bíblia é Bíblia e que Deus é Deus. Ou seja, a Bíblia está aí há muito tempo. A ciência fica lutando para criar teorias para provar que Deus é Deus. Posso ouvir aleluia? Agora pense comigo. Tem uma maneira de entender Hebreus capítulo 11 diferente. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Pergunta para o seu vizinho, e se não for coisa? Essa foi a pergunta que o Espírito Santo fez comigo, e eu fiz para o Espírito Santo e falei, Deus, será que o Senhor está me dando uma revelação aqui? Porque o grande problema é o seguinte, se a fé é certeza de coisas, e as coisas não acontecem, então não tem fé. Tem alguma coisa que está por trás aqui, que ficou mal traduzido, e está estranho. E se ao invés de coisa, for alguém? Talvez você pergunte, Maurício, como assim? E se a certeza que eu tenho, não é de que coisas vão acontecer, mas é de que alguém faz acontecer todas as coisas? Ouça com muita atenção. Todas as vezes que você receber uma revelação, você precisa pôr essa revelação à prova pela palavra. Todas as vezes que nós colocamos nossa confiança, nossa esperança, nossa fé em coisas, nós vamos nos decepcionar. Vou repetir, todas as vezes que nós colocamos nossa esperança, nossa confiança, nossa fé em coisas, nós vamos nos decepcionar. Da mesma maneira que todas as vezes que eu colocar a minha esperança, minha confiança e minha fé em uma pessoa que não seja Deus, eu vou me decepcionar. Quantos estão comigo? O único jeito que tem de eu não me decepcionar é quando eu coloco a minha esperança em Deus. Não é nas coisas que Deus vai fazer, mas é em Deus. Não é nas pessoas de Deus, mas é em Deus. Como é que eu posso provar na Bíblia a minha teoria ou a revelação? Lembra que eu disse que todas as vezes que você tiver uma revelação ou achar que tem, você tem que pôr à prova? Qual o jeito de você pôr à prova a revelação que você teve?
vendo se tem uma base bíblica daquilo que você está falando. Então, se você acha que recebeu uma revelação, mas não tem base bíblica, eu vou te dizer o que é: feijoada, pizza. Como assim? Cafeína. Qualquer coisa que você comeu ontem te fez mal e você está achando que Deus está falando, mas não é, gases mesmo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos para a Bíblia. Se o que eu sinto e acho que Deus está falando comigo é bíblico, eu tenho que achar na Bíblia. Então eu fui fazer uma pesquisa e eu encontrei a palavra certeza, diga certeza, 5 vezes na Bíblia. Não a palavra certeza, mas a palavra no grego, que está ali para certeza. E eu vou ler um outro verso da Bíblia, que tem a mesma palavra para você entender que Deus não estava falando de coisa, mas Deus estava falando de uma pessoa. Hebreus 1:3 agora. Vamos lá. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de quem? Do seu ser. Diga ser. Essa palavrinha ser é a mesma palavra para certeza no grego. Maurício, como é que você descobre isso? Pelo Espírito Santo. Eu nunca ia fazer essa descoberta se Deus não tivesse colocado curiosidade dentro de mim. A curiosidade de olhar e falar, cara, não pode ser, porque se fé não é colocar a fé nas coisas, mas é colocar em Deus, e Deus é uma pessoa, está errado eu achar que é coisa, tem que ser uma pessoa. E na hora que eu cliquei a palavra certeza, me veio uma convicção. Com certeza é uma pessoa. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Diga, as coisas existem, mas elas são sustentadas por alguém, por Deus. Então eu ponho a fé não na coisa, mas naquele que fez a coisa e sustenta a coisa. E aquele que cria coisa não tem coisa. Posso ouvir amém? As coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. De quem que a Bíblia está falando aqui? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que assentou-se à direita da majestade nas alturas? Quem é essa pessoa que pagou a sua conta de pecado? Quem é essa pessoa que sustenta todas as coisas pela sua palavra de poder? Jesus. Vamos ler de novo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Eu acho que tem um na frente aí, querido, que daí eu ponho em negrito. Próximo. Mais um. Isso. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa é a palavra grega para certeza. Upostasis, que é a junção de duas palavras. Ato de colocar a nossa confiança. Bom, legal, então certeza é o ato de colocar a confiança. Porém, se você for estudar, a palavra upostasis também quer dizer natureza de uma pessoa. Sabe o que quer dizer? Quando a Bíblia está dizendo que fé é a certeza, fé é a natureza de uma pessoa que sustenta todas as coisas. Ou seja, eu estou colocando a minha confiança numa pessoa. Quantos estão comigo? Ouçam. Sabe o que Hebreus 1 disse? Que tudo que Deus fez é a certeza que Jesus é a expressão exata do Pai. Quando eu olho para as plantas, quando eu olho para o mar, quando eu olho para o céu, eu tenho certeza, não foi homem que fez isso, mas foi Deus que fez isso. Eu tenho certeza. Jesus é a certeza de que todas as coisas são sustentadas por Ele mesmo. Bom, nós já vimos que Jesus é a certeza. Agora vamos estudar outra palavra. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Diga convicção. Certeza, diga uma pessoa. Agora, e a convicção de fatos que não se veem? Essa palavra convicção aparece só 3 vezes na Bíblia. E a palavra
Elegos. Sabe o que quer dizer? Para você entender, vai para 2 Timóteo 3,16, você vai entender. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Maurício, não entendi nada, agora eu já me perdi. Você está dizendo que Jesus é certeza, até aqui tudo bem. Agora você está querendo me ensinar a palavra convicção, me joga lá para uma carta de Paulo, que ele diz que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Qual a primeira coisa que te chama a atenção nesse texto? Coisa que mais me incomoda nesse texto é o seguinte: por que eu tenho que usar a Bíblia para repreender e corrigir? Não basta fazer um só? Quantos aqui já erraram e a sua mãe ficou insistindo em dizer que você estava errado? Você falou, mãe, já sei, já errei. E a sua mãe, alguém já passou por isso? Quantos maridos aqui já erraram e a mulher fala, falei? Você viu o GPS? Porque não sei o quê. Eu já ouvi. A mulher está dizendo, recalculando, e você está aqui na minha orelha. Você está usando a Bíblia, repreender e corrigir. Por que Deus coloca isso? Sabia que a palavra repreensão aqui é a mesma palavra para convicção? Como assim, Maurício? Pensa comigo, se em 2 Timóteo 3,16, ao invés de estar escrito que toda escritura, diga Bíblia, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para convicção e correção, não ficava melhor? Sim ou não? Porque quando você vai ser corrigido, primeiro você precisa ser convencido que você está errado. Está comigo ainda, sim ou não? Alguém está aprendendo alguma coisa? Ou seja, toda a Bíblia ajuda para convencer. Diga, não sou eu que convenço as pessoas. É o Espírito Santo através da palavra. É a Bíblia que convence as pessoas. Então, espera um minutinho. Eu estou aqui falando sobre fé. E eu estou dizendo que fé é a certeza, diga, uma pessoa, de que essa pessoa vai me dar todas as coisas que Ele quer me dar. E Ele me dá convicção de que aquilo que meus olhos não viram já existe e está preparado para mim. Quem está comigo? Ou seja, fé é eu acreditar numa pessoa, diga em Jesus, e acreditar que Jesus, Ele mesmo, está guardando todas as coisas para mim. E Ele me dá essa convicção, diga certeza absoluta. Por isso, lá em 2 Timóteo 3,16, ficaria mais fácil se fosse desse jeito, como eu já disse. Toda a Escritura, pode mudar o próximo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a... Próximo? Eu acho que eu não fiz também, me perdoem. Eu sei que está na sua página, mas o erro foi meu. Para convicção. Agora vamos receber a convicção. Como assim, Maurício? Quantos aqui estão esperando um milagre acontecer? Quantos precisam de um milagre? Primeira coisa que eu quero te convencer através das Escrituras e que o Espírito Santo te ajude é a tirar os teus olhos do milagre. Porque tudo isso aqui nasceu de uma pergunta que Deus fez para mim. Você está confiando em quem? Nos milagres ou em mim? Tua confiança está no negócio, está no banco, ou a tua confiança está em mim? Quantos aqui já se pegaram frustrados porque não saiu um negócio ou Deus não curou alguém? Botei minha convicção, botei minha esperança, botei minha confiança em outra coisa ou pessoa. Eu creio que Deus opera para o meu bem, tudo aquilo. Eu acredito em Deus para qualquer coisa. O grande problema é que quando eu estou falando isso, eu acredito em Deus para, aí é o próximo certo que vocês tinham colocado aí. Eu acredito em Deus para, eu estou colocando um limite em Deus. Deixa eu te ajudar a entender. Quando eu falo, eu acredito em Deus para, eu vou completar a frase e isso vai te ajudar. Eu acredito em Deus para aquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida. Eu acredito em Deus para que Ele faça o que eu quero. Eu acredito em Deus para que a minha, não a dele, vontade
seja feita. Isso não é acreditar em Deus. Isso é botar Deus contra a parede e dizer: Deus, se o Senhor não fizer o que eu quero, eu vou mudar de Deus. Graças a Deus eu não sou Deus, que se eu fosse eu diria: o problema é seu. Quantas vezes nós não estamos assim? Não vou mais no culto porque eu estou frustrado. O problema é seu, você vai para o inferno. Não é porque você deixou de ir no culto, é porque você deixou de acreditar em Deus e ter comunhão com Deus. Deixar de ir no culto não leva ninguém para o inferno. Mas você constantemente deixar de cultuar a Deus, deixar de congregar, você para de se alimentar e fica fraco. Você para de ser corrigido pelos irmãos, incentivado pelos irmãos. E essa não foi a oração de Jesus. Jesus não disse: Pai, eu coloco minha confiança em Ti para que o Senhor me livre da cruz. Porque se o Senhor não me livrar da cruz, eu vou embora e vou montar uma religião só para mim. Não. A oração de Jesus foi: Pai, dá para passar o cálice? Contudo, não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. A oração de Jesus: Pai, se for da sua vontade, passa esse cálice de mim. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Diga para o seu vizinho: isso é fé. Diga para o seu vizinho: isso é fé. Ou seja, Deus, eu quero isso, mas se não for isso que o Senhor quer, eu vou continuar acreditando no Senhor e vou te obedecer. Fé não é você ter uma poção mágica que Deus faz o que você quer. Mas fé é você ter um relacionamento com Deus a ponto de você entender que o que Deus quer para você é o melhor, ainda que doa. Você nunca vai se decepcionar com a sua fé se você entender isso. Para terminar, vamos voltar para Hebreus 11, verso 39, diz: todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eu vou fazer uma pergunta agora, pelo amor de Deus, não responda. Até agora eu pedi para você responder, agora você não tem que responder. Eles receberam o cumprimento da promessa? Nós acabamos de ler aqui. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. A pergunta é: eles receberam o cumprimento da promessa? Você deve estar pensando: não receberam. Mas eles receberam sim. Não na vida, mas depois da morte. Leia de novo. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. Sabe o que quer dizer? Morreram em fé, mas não viram a promessa na vida. Agora, quantos se lembram que Jesus, quando morre, vai ao Hades, toma as chaves do inferno e da morte, e aí tem um texto que diz que ele leva cativo o cativeiro. E quantos se lembram que quando Jesus morre, a sepultura abre, um monte de gente ressuscita? Sabe o que quer dizer? O que eles estavam esperando não era uma terra prometida, o que eles estavam esperando não era um trono para sentar, eles estavam esperando conhecer o Messias. 2 deles conhecem o Messias, e a gente tem testemunho disso, de Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, estão cara a cara com Jesus. E no dia da morte de Jesus, os que estavam mortos em fé, todos eles foram tomados do Hades, do Seol, melhor dizendo, e foram levados para a glória de Deus, pelo próprio Messias. Não aconteceu com eles em vida, mas aconteceu. Então eu termino perguntando, ponto número 3, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Eu sei que essa mensagem não é fácil de ser digerida de cara, mas é para te ajudar a sair do pó de pilim-pim-pim gospel. Nem tudo que você quer vai acontecer, porque Deus continua sendo Deus, mas o projeto dele para a sua vida vai acontecer do jeito dele. O grande problema da maioria dos cristãos é que a nossa oração é focada no temporal. Eu não tenho nada contra essa canção, mas você já notou que uma das canções que a gente mais gosta de cantar é que seja hoje, que seja agora? E uma das canções que a gente menos gosta de cantar é
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não, essa parte do não fizer, dá para pular, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. E se Deus não fizer nunca? Ele continua sendo Deus. Eu preciso de muitas coisas, mas a principal é ter um relacionamento com Deus. Você já parou para pensar que tem muita coisa que você pede e Deus não dá? Você conhece alguém, por exemplo, que orou, jejuou para salvar o casamento, fez de tudo, mas o cônjuge decide ir embora, pedir divórcio e juntar com outra pessoa? Essa pessoa não teve fé? Esse homem, essa mulher que ficou e foi abandonado? A questão ali não é se ela teve ou não fé. A questão é, se ela tem fé, ela continua com Deus, mesmo o outro não querendo mais andar com ela. Porque Deus não vai forçar ninguém a andar com você. Deus não vai obrigar ninguém a fazer o que você quer. Deus não obriga ninguém a fazer o que Ele quer. Nossa fé não pode estar em coisas, mas tem que estar em Deus. Para terminar, nós começamos com o livro de Daniel. Lembra que Daniel tinha 3 amigos? E eles foram lançados na fornalha? Por que você acha que Isaías escreveu no verso 2 do capítulo 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo? E ao invés de escrever isso, ele não escreveu, porque eu vou te livrar das águas. Isaías diz, não temas. E ele não diz, não temas porque eu vou te livrar de todas. Não, ele está dizendo, não temas, porque quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir. Isso quer dizer, os rios vão vir, problemas vão acontecer. Ele não disse, olha, você não vai ter problema. Não, ele disse, você vai ter problema. Porque quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar e a chama não vai arder em você. Fé não é ausência de dificuldade, mas é a intimidade que você tem ao passar pelas dificuldades. A intimidade com Deus, a intimidade com o seu Criador. Eu termino com, talvez, para mim, a segunda frase de mais fé da Bíblia. A primeira é de Jesus. Pai, se for possível, passa o cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Para mim, essa é a maior frase de fé da Bíblia. Mas a segunda foi dita por esses 3 rapazes. Daniel 3,17. Se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Diga, Deus pode tudo. E Ele nos livrará de tuas mãos, ó Rei. Não, o cara tinha convicção. Deus vai me livrar das tuas mãos. Seja eu virando churrasquinho ou não. Mas eu estou livre de você. Mas, se Ele não nos livrar, ou seja, se a fornalha me queimar, se eu for destruído, saiba de uma coisa, ó Rei. Não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Diga, isso é fé. Eu acredito que Deus pode fazer. Mas se Ele não quiser fazer, eu continuo acreditando em Deus e eu não abro mão de ter relacionamento com Deus. O grande problema é que tem alguns mestres da fé que dizem o seguinte: se você orar dizendo, eu tenho certeza que Deus vai fazer, e colocar mas, você já pôs a dúvida. Bom, então a Bíblia é um livro de dúvida. Porque esses caras disseram, eu tenho certeza que Deus vai fazer, mas, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, eu estou com Ele. Diga, nem sempre o mas é dúvida. Muitas vezes é uma alternativa para dizer, mesmo que não aconteça do jeito que eu quero, mesmo que meus olhos não consigam ver, mesmo que eu ainda não consiga palpar, mesmo que as pessoas que eu amo não estejam mais comigo, eu continuo crendo. Eu sei em quem tenho crido. Como está a sua fé? Quais as áreas da sua vida que você está precisando de fé? E não é fé para que a coisa aconteça, mas é fé para continuar com Deus, mesmo que nada aconteça. Fecha os teus olhos. Esse é aquele momento em que a água que eu te dei pode se transformar em vinho. Pergunte para Deus,
O que o Senhor quer que eu faça com essa palavra, Senhor? Quais as áreas da minha vida que eu preciso aplicar isso, Senhor? Ajuda-me a ser um sacerdote da tua obra, vivendo a tua palavra.